Grande Ayrton participando com nós. Jorge, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso tê-lo aqui nessa companhia, nessa noite agradável de quinta-feira que estamos aqui dedicando ao produtor. Olha, Felipe, é uma grande satisfação para nós, que atuamos nas ciências agrárias e que temos na Embrapa Trigo uma organização que foi criada em 28 de outubro de 1974, né? E continuamos a dedicar todo o esforço à produção de trigo de que o Brasil necessite e também a nossa missão nacional, né, de nos ocuparmos com as soluções tecnológicas com cereais de inverno, né? E, combinado a isso, da tradição da nossa organização, o eixo da agricultura conservacionista, do manejo do solo e da água, o eixo da integração lavoura-pecuária com solução tecnológica, né? O Rio Grande do Sul aí tem na ordem de 1.457.000, 1.600.000 hectares com integração lavoura-pecuária. Nós temos aí um cenário bastante desafiador neste momento, né? E uma satisfação, você que é profissional de ciências agrárias, tem uma contribuição muito grande junto aos produtores nessa parte de consultoria técnica e de avaliação de materiais e soluções tecnológicas que a pesquisa apresenta, né? Então, nós, como uma empresa pública para resolver questões de Estado, é honroso trabalharmos, associarmos, poder contribuir com a tua abordagem também, e de todos que nos honram acompanhar, né, de dar significado e significância ao trabalho que fazemos, né, em termos dos programas de melhoramento genético em trigo, cevada, centeio, triticale, aveia e também de sojas, RNS, bem como também nesses outros dois eixos da agricultura conservacionista, manejo de qualidade e de integração lavoura-pecuária. Esperamos que a gente possa contribuir com todos que nos honram em acompanhar. A Embrapa Trigo tem essa história de avançar com essas soluções, que sempre podemos dialogar bem hoje à noite nesse sentido. Com certeza. Jorge, me ouve aí? Sim, muito bem, muito tranquilo, tá bem. Só tive um probleminha com o fone aqui. Eu lhe ouço bem, lhe vejo bem, né? Ótimo. Seu fundo aí. Jorge, eu pedi para o pessoal, enquanto a gente vai abrindo a nossa live, comentar para nós o que a cidade fala, o que acaba sendo bem importante para que a gente tenha aí uma noção, né, de que região está falando, de que realidade a gente está, uma vez que está muito adverso, mas mesmo assim nós temos uma condição um pouco diferente desse cenário de uma maneira geral, né? Então, pessoal, por favor, né, coloque aqui nos comentários de que cidade você está falando e mande essa live para aquele amigo, para aquele produtor que realmente precisa estar por dentro da situação. A gente tem o objetivo hoje, né, Jorge, na nossa quinta-feira à noite, após... Pessoal, vocês não têm noção da agenda do Jorge, mas ao mesmo tempo a disposição incrível que ele tem aí de estar aqui compartilhando esse momento. A gente achou, né, Jorge, uma brecha aí na agenda. Então, da minha parte, fica aqui o muito obrigado mesmo, porque muito nos orgulha de ter a Embrapa, né, a nossa instituição, orgulho do nosso país, e a gente poder estar aqui debatendo um pouco. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Unf, eu sou engenheiro agrônomo, estou sediado em Espumoso e a gente atende toda a região com consultoria e pesquisa agrícola, focado muito na rentabilidade do produtor, focado em solucionar os problemas que o produtor tem. E enquanto o pessoal vai falando aqui, Jorge, por favor, eu gostaria que se apresentasse, porque, resumidamente, porque o currículo é extremamente extenso, né, Jorge, desses anos de experiência, e acho bacana aí o pessoal ter uma noção de realmente essa pessoa incrível que está aqui conversando com a gente. Bom, Felipe, eu hoje respondo pela chefia geral da Embrapa Trigo de Passo Fundo, né? E desde 2014 eu retornei ao Rio Grande do Sul, eu passei 25 anos no Brasil Central, né?
Em 97 eu entrei na Embrapa Cerrados, em Brasília. Embrapa Cerrados, ela tem uma missão ecorregional. O Cerrado brasileiro são 204 milhões de hectares, né? É algo gigantesco. E a Embrapa Cerrados teve um grande papel de hoje transformar o Cerrado num dos grandes celeiros do Brasil e também fornecendo muita comida para o mundo, né? Então, na dimensão da agricultura brasileira, sim, o Cerrado brasileiro se constitui como uma fronteira agrícola muito robusta. Então, em 97, eu entrei na Embrapa Cerrados, tive um período cedido à Câmara Federal, né, por requisição da mesa da Câmara. Trabalhei com assessoria para parlamentares do Rio Grande do Sul e da Bahia. No período de 89 a 97, eu estive no Mato Grosso, região de Campo Novo do Parecis, com trabalho profissional de ciências agrárias. Daí eu estive em Barreiras, na Bahia, onde trabalhei com o setor cooperativo até 92. E de 93 a 96 eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico e acumulei Administração e Finanças do município de Barreiras, né? O município que mais crescia no Brasil, de 74 a 1996, uma taxa de 21% ao ano. É uma fronteira agrícola gigantesca, né? Então, formei na Universidade Passo Fundo, aqui em 1980, a primeira turma de agronomia de 5 anos no Brasil, e que inaugurou também o estágio curricular, né, de um semestre. Esse é o aspecto, um pano rápido, né? Eu sempre atuando, sou natural aí de Alegria, atual município de Alegria, noroeste do Rio Grande do Sul, né? E estou sediado, então, agora aqui em Passo Fundo, convivendo com profissionais fantásticos que compõem a inteligência, o quadro técnico de pesquisadores, de analistas, assistentes e técnicos da Embrapa Trigo, né? Então, vamos dialogar, buscar contribuir naquilo que a gente possa oferecer de melhor a quem nos honra com o acompanhamento, Felipe. Muito bem, pessoal. Vocês puderam ver aí a vasta experiência que a gente trouxe para tocar nesse tema realmente desafiador, né, Jorge? Nós vivemos um momento que, quando a gente conversa com pessoas mais experientes, né, ninguém nunca viu uma situação dessas, né? E eu espero sinceramente que não veja mais. Talvez para a gente transformar aqui em números, nós tínhamos uma safra inicial no Rio Grande do Sul de 6 milhões de hectares, com um potencial aí de 23 milhões de toneladas, e hoje isso está se traduzindo, e por favor me corrija se já está mais atualizado os dados, talvez nós vamos ter aí 11 milhões de toneladas produzidas, isso contando ainda com chuvas. E, pessoal, talvez para nós ter a dimensão disso, talvez pensando no valor agregado, no valor da produção, né, onde R$1 produzido na fazenda vira 2 no agregado, né, Jorge? A gente já estima perdas no Rio Grande do Sul de 70 bilhões. Isso vai faltar no bolso, vai faltar na economia. Esse é o tamanho, é a estimativa que nós temos agora aí, pensando soja e milho. Daqui um pouco, quando a gente soma outras atividades, né, Jorge, aí vocês são especialistas nisso também, esse valor é um pouco maior. Então, trazendo um pouco para a realidade, trazendo os números para a luz, tanto para o produtor que está nos ouvindo, quanto também para a sociedade, né? Nós temos regiões extremamente agrícolas, dependentes, né, da produção agrícola, principalmente da soja. Então, esse é o tamanho do problema que nós temos esse ano, né? Realmente um problema sem precedentes e que realmente traz dificuldades. Um abraço para o Giovanni aí, que acabou de entrar, Jorge, que é excelente profissional da equipe aí. Jorge, muito parceiro, sim. Trazendo à luz isso, né, conversando um pouco a respeito e a gente colocando uma luz nesse cenário, é muito importante a gente ter essa consciência, mas também eu gostaria de ouvir de você, assim, como que a Embrapa vê isso, como que pensam realmente
toda a equipe fantástica que vocês têm do ponto de vista de amparo do produtor e como que vocês veem essa situação realmente adversa. Bom, a situação é desafiadora, né? Nós estamos vivendo aí já 27 meses de déficit hídrico reservado no solo, que é o grande reservatório de água para as plantas, né? Que tem levado a lavouras até ponto de murcha permanente, isto é, praticamente inviabilizando, quebra total da lavoura, né? Dos 6 milhões e 300 mil hectares de soja cultivados, estimados aí no Rio Grande do Sul, e efetivamente ao redor de 810 mil hectares de milho, né? Que é uma cultura muito relevante também quando nós pensamos em agregar para a cadeia de proteína animal, né? Então, esses são aspectos. Mas eu acho que nós colocarmos a relevância do agro, né? Eu fiz a minha formação também em gestão de solo e água na UNB em Brasília, né? E a gente é muito caro com esse tema do manejo do solo e da água, né? Então, até o Giovanni fez um trabalho muito interessante. Quando a gente, Felipe, utiliza a equação universal da fotossíntese, que é a mais importante equação da humanidade, né? O brilho solar que chega, a exemplo aqui em Passo Fundo, dá 2.958 horas de luz. O Giovanni fez o doutoramento dele na Pensilvânia e trouxe um olhar de como a planta funciona. Então, aqui para uma modelagem para o Rio Grande do Sul, Passo Fundo, a soja captura 50% do brilho solar que chega, incide na nossa região. Se a gente coloca o trigo no sistema, a gente captura 77% da energia solar e transforma em alimento, fibra e energia, que essa é a artesania do agro, né? E para as condições de manejo do solo e da água, a gente sempre tem que trabalhar planta viva e planta morta, né? Atuando no solo, na construção de um solo fértil. São as raízes que constroem o grande reservatório de água para esses momentos também de estresse, né? Disseste, Felipe, no início, que nós é coisa nunca vista. Olha, o cenário da safra 2004-2005 remete a aspectos muito semelhantes ao de hoje, né? Meu pai relatava que em 1946, aí no noroeste do Rio Grande do Sul, foram 6 meses críticos, né, com a invasão dos gafanhotos, onde sobrou raízes de mandioca e algum aspecto vegetal de brotos para o pessoal comer, né? Foi dramático esse aspecto, né? Mas, sob o ponto de vista econômico, colocar-se o número global que vem sendo estimado pelas organizações do agro do Rio Grande do Sul, né? Em especial FECOAGRO, Farsul, a própria Emater, que trabalhe mais detalhadamente isso. Mas para nós conversar com quem nos acompanha, é um dado muito relevante que traz uma abordagem, um trabalho do Regis Bonelli, do IPEA, que eu tive acesso por ocasião de uma sessão solene na Câmara dos Deputados em Brasília. Esse trabalho apresentado mostra que quando cresce em R$1 a renda agropecuária no campo, cresce em 1,07 centavos a renda não agropecuária na cidade, no setor de serviços. E quando cresce em R$1 a renda agropecuária no campo, cresce em 67 centavos a receita no caixa das prefeituras, que repercute em condições de habitabilidade, né, no município. Então, este é o impacto do agro, né, na ambiência econômica das cidades, dos municípios. Se na mesma proporção cresce esta receita
também podemos dizer que, na mesma proporção, quando cai a receita, este impacto também ocorre negativamente na economia do município. Então, com este indicador, eu acho que nós damos já a dimensão do que significa a dinâmica econômica dos municípios, dos negócios, né, que, combinado a um déficit hídrico, nos retiram toda essa força, essa pujança que o agro significou, né, para nós brasileiros, né, que temos na produção agrícola, hoje cultivando aí 72 milhões de hectares previstos, né, a possibilidade, que já era 290 milhões de toneladas de grãos, né, sendo reestimado o relatório de hoje da Conab para 268 milhões de toneladas, né, e efetivamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná e parte do Mato Grosso do Sul são as áreas mais atingidas por este problema de estiagem e que em alguns locais já é seca, porque decretou morte total do milho e morte total da soja. Então, a estiagem ainda existe alguma perspectiva de produção. Agora, quando atinge o ponto de Múrcio, tecnicamente, então a planta morreu e não há mais o que esperar dela. Realmente muito interessante as informações, Jorge. Eu acho que nos remete realmente com dados e com uma informação extremamente precisa o respeito realmente que o produtor, né, rural merece por toda a sua importância na cadeia, e realmente a cidade depende muito da agricultura, e aí provamos com números. Excelente explicação, e aí a gente traz muito esse cenário, né? Perfeito, perfeito. As cidades, vamos dizer, basicamente aí da nossa região, elas são agrícolas, né? Porque toda a estrutura de fornecimento de insumo dos negócios estão albergados dentro da cidade, né? Então, quando a gente olha Passo Fundo, por exemplo, aí com 200 mil habitantes, quase 99% da população está no ambiente urbano, né? Então, o Brasil hoje já tem, na ordem de cada 100 pessoas, né, 84, 86 vivem na cidade, né? Então, nós somos um rural, né, que tem uma população que tem reduzido, né, mas que responde por fornecer alimentos para a população brasileira, né, e cerca de 800 milhões de pessoas no mundo, que é a expansão da nossa agricultura, com 49 milhões de hectares cultivados com agricultura temporária, né, abertas para a cultura temporária, com 196 milhões de hectares em pastagens, né, e efetivamente fazendo integração lavoura-pecuária para que a gente até 2030, 2028 chegue aí tranquilamente a mais 100 milhões de toneladas de grãos a serem produzidos e ofertados nesse manejo em que parte da pastagem vai ser incorporada para grãos com a melhoria dessa pastagem e, efetivamente, o rebanho de 225 milhões de cabeças de bovinos deve passar, que tem 1,5 cabeças por hectare, deve aumentar aí para 330, 350 milhões de cabeças, com uma redução ainda de 30 mil hectares que vai entrar para grão, produzindo mais 100 milhões de hectares. Essa é a dinâmica, a dimensão desse país continental que é o Brasil. A grande vantagem comparativa nossa justamente é esta, né? Nós temos brilho solar de 9 a 11 horas por dia, de norte a sul, né? Hoje eu conversava com o chefe da Embrapa de Roraima, com o chefe da Embrapa Cerrados. Veja, Roraima colocando um experimento lá de avaliação de trigo na latitude zero e na altitude de 50 a 100 metros, né? E em 66 dias produzindo aí, um primeiro cenário, mais de 3 mil quilos de trigo por hectare, né? Então, o trigo que
tem a sua origem e que alimenta com proteína, a proteína mais consumida do mundo vem do trigo, 18% da proteína que o mundo consome vem do trigo, né? São 784 milhões de toneladas esperadas esse ano. Então, nós aí no Brasil produzimos 7,7 milhões de toneladas, foi uma bela safra ano passado. Rio Grande do Sul, com 3,5 milhões de toneladas, movimentou 5,7 bilhões de reais, né, na economia, a cultura do trigo ano passado, né? Aumentamos em 1,3 milhões de toneladas em relação à safra 2020, né? Então, isso botou na economia, em relação à safra passada, mais 1 bilhão 950 milhões de reais. Então, o agro dinamiza a economia, né? E pensamos, Felipe, que a gente tem soluções para serem trabalhadas nesse cenário totalmente adverso, a partir desse mês de março, como forma de mitigar os efeitos que essa estiagem tanto causou para o milho, quanto tem causado para a soja, né? E efetivamente, num cenário de olharmos para frente. Com certeza, acho que é para isso que a gente veio aqui, né, Jorge? Muito para colocar a problemática que nós temos, mas também lá no título da live estão os aprendizados que precisam ficar e também que ações que agora nós vamos tomar. Então eu queria partir um pouquinho para as ações, realmente o que fazer, porque isso é muito importante, né? E eu queria pegar um gancho nesse ponto que tu comentou, porque essa é a grande especialidade da Embrapa, né? Trigo, que vai estar focado nos nossos cereais de inverno, vai estar focado em alternativas para o produtor de leite, vai estar focado em realmente a gente buscar essa questão de mitigar riscos. Eu, particularmente, trabalho muito forte com isso, já troquei muita informação aí com o Giovanni, e pensando o sistema produtivo como um todo, pensando em trazer novas alternativas, né? Então, muito pensando nisso, Jorge, eu queria começar essa nossa ideia partindo pelo pressuposto de que nós temos algumas áreas que vão ter colheita antecipada, isso é um fato, né? Nós temos um ciclo, não geral, mas em muitos locais o ciclo se antecipou, né? E nós vamos ter colheita logo, e o vazio outonal tende a ser maior nesse ano. Então, esse é um período muito importante para que a gente realmente busca mitigar muitos aspectos, e eu queria que tu comentasse realmente sobre isso, porque a Embrapa tem N trabalhos e muitas alternativas favoráveis a esse momento, né? Tanto do ponto de vista de construção de perfil de solo, de perfil de enraizamento, mas também algumas alternativas de renda, que essa sim vai faltar nesse ano, né? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Vamos para o cenário, vamos dizer, da pecuária de leite. Nós tínhamos já 65 mil famílias, há cerca de 3 anos, que trabalhavam com leite, caiu para 55 mil, e um dado mais recente da Emater mostra ao redor de 45 mil famílias que trabalham com leite no Rio Grande do Sul. Que alternativas nós temos? Ora, ontem nós tivemos o chamado Mundo Agro, participação de um profissional, consultor até que trabalhou na Fundação ABC, rodou por 14 países, é consultor internacional, Luiz Kepler, né? E junto com um desenho de parceria com a Cotripal, o colega Giovanni Faé também articulou esse trabalho, foram implantados tanto lá em Panambi quanto aqui na Embrapa Trigo, as chamadas possibilidade de fazermos o uso do aproveitamento dessa luz solar e não apenas trabalharmos ancorado na safra de grãos de verão. Então, que alternativas e que soluções hoje nós temos? Por exemplo, com trigo para pastejo. Nós temos condições, a partir de março, colocarmos um trigo para pastejo, que em Serafina Correia, no ano passado, posto em março, em abril começou o pastejo das vacas para tampo de leite, e foi até outubro pastejando, 16 ciclos de pastejo. Este é o leite
mais barato produzido por unidade de área. Né? Então, quando eu tenho no pastejo, eu tenho um custo de energia metabolizável 1, quando eu boto pré-secado ou silagem, vai para 2, e quando eu vou para o grão, é 4,5 o custo. Né? Então, existe esta possibilidade. Nós, num ensaio feito também aqui na Embrapa Trigo, é um trabalho em desenvolvimento, né? Não é uma tecnologia acabada, mas nessa situação emergencial, nós fizemos uma inflexão para a cevada forrageira. Né? Ora, posta esta cevada aqui na primeira quinzena de março, nós, em 32 dias, tivemos o espigamento desta cevada. Em 75 dias, nós tínhamos 4.500 quilos de matéria seca de silagem, né, a partir de corte. E em 99 dias, nós tivemos 35 sacas de grão por hectare ainda nesse processo. Né? Esse trabalho também tem sido replicado, foi feito em Panambi, e mostra esta possibilidade com uma cevada plantada em março. Né? Ela chegou, quando eu converto isto em leite, né, com os cortes feitos, né, ela chegou a produzir uma renda bruta convertida em leite de R$17 mil por hectare, num período que você chama de vazio outonal. Para nós não existe mais isto. Nós queremos planta viva e planta morta o tempo todo, fazendo dinheiro por hectare por dia. Né? Então, esta solução, nós estaremos trabalhando na segunda-feira no município de Cândido Godói, botando também material de trigo. Né? Por exemplo, e isso, veja, nós estamos numa situação emergencial. A comida que estava reservada para o gado de leite neste inverno já está sendo consumida. Né? Eu não tenho mais o pasto secou. Né? Então, como é que eu resolvo? Ora, foi feita uma busca de validação de tecnologia e o trigo BRS Reponte, grão, tem semente disponível, tem grão disponível, posto em março, né? Esse período aí, 16 de março, o plantio, eu tenho aqui um resultado de conversão em leite e em carne. Veja, deu o equivalente a 8.151 quilos de leite por hectare, a conversão de 3 cortes deste material, né, para leite. E ainda em grãos, nós tivemos aí 17 mil reais, portanto, em leite, mais 5 mil reais em grãos pela produção obtida. Então, eu tenho uma possibilidade, nós vamos buscar validar isto a campo também, né, plantando agora, na chuva que der, que tiver umidade, e esse material poderá ser até pastejado, porque em 30 dias eu tenho pastejo. Então, eu tenho trigo específico para pastejo, BRS Tarumax, né? Eu tenho um trigo que pode ser para pastejo e grãos, que é o BRS Tarumã, desde 2005 está disponível aí, né? Com ciclos de pastejos longos, mas eu tenho uma opção agora, de colocar, por exemplo, um trigo reponte. Tem sido feito esses ensaios, e pode ir para pastejo, mas também com risco de geada em si, alguma coisa de risco de brusônia, evidentemente, né? Mas eu tenho possibilidade de ter o pastejo, em cima do pastejo ainda produzir para secar, em cima disso ter também a silagem e, quem sabe, colher grãos, como foi possível no ensaio realizado em Panambi. Então, esta é uma solução, né, que sinaliza, não está no ajuste ideal, não chegamos a todos os elementos, nós estamos numa condição emergencial. Então, vamos buscar alternativas em cima do que nós temos avaliado. Então, eu tenho uma possibilidade do uso também de um triticário, né, mas, então, imediatamente eu posso
começar a usar a melhor solução, já pensando neste outono. Eu preciso ter animais para fazer isto? Não, eu posso fazer um pré-secado desta matéria e fazer dinheiro nesse período outonal, produzindo alimentos para quem tem gado de leite, quem tem gado de corte. Né? Então, é uma opção de intensificação do uso da terra, fazendo dinheiro hectare dia, né? Efetivamente, e ainda ajudando a construir a estrutura do solo para maior reservação de água, resistência ou tolerância aos estresses hídricos, né? E com possibilidade, efetivamente, de fazer renda com estas soluções. Então, nós temos possibilidade com o trigo específico para pastejo, que vou plantar agora, segunda quinzena de fevereiro, início de março. Né? Existe zoneamento agrícola de risco climático para esse trigo de pastejo, né? Então há essa possibilidade. Existe essa outra vertente de nós usarmos os materiais que temos para produzir até silagem e ser remunerado, isso até junho, e daí entrarmos com as opções, de maio, com silagem com triticale. Ora, 1 quilo de silagem de triticale me dá 1,3 quilo de leite fácil, né? E eu seguramente consigo produzir na ordem de 10 toneladas de matéria seca de silagem de triticale como uma solução de comida para o chamado milho de inverno, né? Porque temos a solução do trigo que o professor Bondan fez em Sarandi por mais de 30 dias, alimentou as vacas do tambo de leite a um custo da silagem de 0,25 centavos o quilo. O custo da silagem do milho para ele foi 0,24 e sem queda nenhuma de produtividade leiteira. Então, se nós, no Rio Grande do Sul, cultivamos 6 milhões de hectares de soja, 810 mil hectares de trigo, de milho para grãos, ao redor de 500 mil hectares de milho para silagem, né? Nós temos a possibilidade de usar o inverno para produzirmos comida, reservar comida para estas emergências com o uso de cereais de inverno. Todas essas soluções, seja de trigo, seja de centeio, seja de aveia, seja de cevado, seja de triticale, tem semente disponível e que podem, então, ser trabalhadas como soluções imediatas, emergencialmente, no outono, nessa emergência de produzir comida, e a partir de maio, seja com cevada, seja com triticale, ou seja até com trigo ou com centeio, nós produzirmos, então, pré-secado, silagem ou o pastejo direto para essa solução da proteína animal. Então, gostaria de colocar que essas questões. Está acabada toda essa tecnologia? Não, mas se nós não colocarmos a campo, nós poderemos estar perdendo oportunidades de gerar renda que vai dinamizar a economia. Jorge, pegando o gancho, se tu me permite, da geração de renda e também do momento emergencial que a gente vive, esse ponto que tu tocou em relação a realmente semear um trigo para grão, pode ser uma alternativa, né? E a gente vê que muitos produtores estão tentando buscar algo nesse sentido. Nós temos diversas culturas, nós mesmos na área experimental semeamos 9 culturas há 10 dias atrás. Então, desde feijão, soja, milho, sorgo, fomos para o trigo, fomos para a aveia branca, fomos para trigo morisco. Mas o problema dessas culturas é que não existem cerealistas para receber, mas o trigo sim, né? Então, queria pegar esse gancho, a gente explorar um pouquinho mais isso, porque algumas áreas podem acontecer, e eu acho importante do ponto de vista da geração de renda, mas também do produtor entender um pouco quais são os riscos desse momento. Você comentou geada, comentou bruzone, né? Nós temos cultivares com ciclo mais precoce,
né? Em conversa com o Giovanni, nós vamos ter também isso na nossa área experimental logo, logo. Mas eu queria tentar entender esse contexto e ajudar o produtor, porque essa é uma alternativa que o produtor está buscando. Além de preencher esse momento, né, a gente tem a possibilidade de geração de renda, o que nesse ano vai ser determinante para a gente prosseguir na nossa atividade, né, para a gente manter realmente o produtor firme e forte no seu dia a dia. Então, o trigo pode ser uma alternativa nesse momento? Perfeito, perfeito. Então vamos lá, vamos olhar o cenário do trigo. Né? O cenário do trigo. Então, o Brasil cultivou no ano passado 2.726.000 hectares de trigo. Né? Produziu 7,7 milhões de toneladas. O Rio Grande do Sul cultivou para grãos, evidentemente voltado mais para a panificação, 1.148.000 hectares ano passado, produzindo 3.561.000 toneladas ao redor disso. Mas a grande questão que motiva o produtor é ter liquidez. E aonde está posta a liquidez? Porque o Rio Grande do Sul produz mais do que o dobro do trigo que consome para a panificação, por exemplo, né? Então, se abriram, tem 3 vertentes hoje para a liquidez. Vejam, foram exportadas na safra de 2020, 852.000 toneladas para o exterior, sendo remuneradas. Este ano deve embarcar da safra gaúcha 2 milhões de toneladas de trigo, com um contrato de R$ 1.600 a R$ 1.650 a tonelada. Isso é próximo, entre R$ 90 e R$ 100 a saca, né, que o exterior em si está remunerando. Mas esse é um ponto. O outro, nós junto com a Embrapa Suínos e Aves, Embrapa Trigo e Suínos e Aves, há um estudo que mostrou que o trigo pode ser utilizado para substituir parcial ou integralmente o milho na composição de rações, com vantagem igual e ou superior em determinadas cultivares, a exemplo do BRS Tarumã, que remunera, que na equivalência nutricional por um alto teor de proteína e de energia, né, ele reduz o uso do farelo de soja que está elevado, e numa equivalência ele até pode ter uma vantagem comparativa de 12% a 14% em relação ao uso do milho, podendo substituir em até 100% o milho para o consumo de suínos e para aves. E há negócios das empresas demandantes de matéria-prima, né? O Brasil importou 3,2 milhões de toneladas de milho de outros países para suprir essa cadeia. Rio Grande do Sul e Santa Catarina demandam 14 milhões de toneladas de milho para suprir esta cadeia de suínos e de aves, né, que trouxe em dividendos para o Brasil 9 bilhões de dólares no ano que passou, né, com a exportação de 4 milhões e 500 mil toneladas de frangos e ao redor de 1 milhão de toneladas de carne suína. Então, agregando valor à produção. Então, existe hoje liquidez estabelecida para o trigo que se produzir. Já importamos do exterior na ordem de 6 a 7 milhões de toneladas de trigo. O Brasil drena 10 bilhões de reais por ano para comprar trigo para a população comer. Né? Então, o cenário de liquidez foi um trabalho desenvolvido em 2016, 17 e 18, com a FECOAGRO, Rio Grande do Sul, preocupada. Nós já produzíamos 1.118.000 hectares de trigo no Rio Grande do Sul, tinha caído para 900, para 600, né? E daí, então, agora houve uma retomada. Então, esta liquidez, de certa forma, está assegurada, né? A contratualização. A JBS demanda na ordem de 50 mil sacas de milho dia para as plantas industriais aqui no Rio Grande do Sul. A Alipem demanda 30 mil sacas de milho dia para suprir a demanda de suínos e de aves no Rio Grande do Sul. Ora, 80 mil sacas de milho dia, se eu vou plantar triticale, são 584 mil hectares que podem ser postas como soluções para a cadeia de proteína animal. Mas isso poderá ter também solução para o leite, poderá ser solução para o gado de corte, né?
Então, os cereais de inverno começam a ser descobertas as suas possibilidades, multifuncionalidades, num estado que cultiva 8 milhões de hectares de grãos de verão e que não passa de 1.500.000 hectares de grãos de inverno. Então, a intensificação do uso da terra no inverno e no outono, no meu entender, tem informações, subsídios técnicos suficientes para serem implementados a campo como soluções estruturantes com uso de cereais de inverno, trigo, cevada, centeio e cigarro, para mitigar os efeitos da estiagem, tanto no Rio Grande do Sul como Santa Catarina e Paraná, nesta região fria. Então, esta é a nossa visão, né? E o teu trabalho, Felipe, vem de encontro a contribuir, porque quanto mais nós avaliarmos e encontrarmos soluções, o agricultor também tem uma inteligência muito funcional, nós vamos encontrando as nossas saídas diante da dificuldade que se apresenta, né? E a nossa forma de contribuir é dando suporte, como estamos fazendo isso, né? De trazer esse tema e você contribuir, como vários técnicos o têm feito, consultores, né? De buscar alternativas para que, com uma genética que tenha possibilidade de carregar resistência a doenças para reduzir custos de produção e para que o manejo eficiente de população de plantas permita um custo compatível, né, que use, por exemplo, o nitrogênio, a ureia, como fator alavancador dos ganhos de produtividade. 20 quilos de N absorvidos pela planta significa 1.000 quilos de grãos potencialmente a mais por hectare, né? Então, esse aspecto de ajuste fitotécnico, esse aspecto de validar, de colocar nas lavouras áreas experimentais, demonstrativas, as soluções que estão postas lado a lado, penso que é um desafio, mas também uma grande oportunidade que está posta nesse momento de dificuldade. Penso que vale a pena correr determinados riscos. Jorge, interessante porque assim, ó, toda live, sem exceção, a gente cai no que eu chamo de sistema de produção eficiente. E nada mais é do que tu acabou de falar, né? Nós termos alternativas de ciclagem de nutrientes, de aproveitamento de nutrientes, a gente pensar como posicionar as genéticas e um sistema de produção, uma sequência de culturas a favor da cultura principal, a favor de mitigação de riscos, a favor de criar a estabilidade produtiva. Sempre, em qualquer assunto que a gente trouxe, com qualquer especialista, a gente nos deparou nesse momento. E eu, particularmente, tenho muita intenção de estudar isso como pesquisa. Por quê? Porque eu vejo que esse é o caminho. Num sistema de produção inteligente, a gente tem menor problemas de planta daninha, nós temos uma ciclagem de nutrientes muito maior, nós temos um aproveitamento do solo, uma fixação de carbono, nós temos uma cobertura de solo, nós temos controle de erosão, nós temos uma criação de perfil de enraizamento ao longo dos sistemas, e isso tudo nos leva a buscar essas alternativas de mitigar risco, de aguentar realmente 10, 15, 20 dias de estiagem. Obviamente que um ano como esse, que passamos praticamente 90 dias com 30 milímetros, é algo que foge um pouco dessa alçada. Mas esse é um aprendizado desse ano que o produtor precisa levar. Nós precisamos preparar os nossos solos, nós precisamos pensar em sistemas eficientes. E aí eu queria pegar esse gancho, porque tu comentaste muito bem de alternativas que o produtor tem para o inverno, de estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né, Jorge? Ou seja, de você estar protegendo o seu solo, né, abolindo realmente esse vazio outonal, como eu comentei. No meu conceito não existe, mas na prática a gente sabe que muitos produtores ainda têm, né, que só serve para criar planta daninha. E aí o produtor busca fazer agricultura de precisão e dar uma chuva que em poucos minutos leva a fertilidade de anos construída. Então, essa alternativa vem de encontro a uma pergunta do Zé Domingos, um grande abraço para o Zé aí, que ele nos perguntou assim nas redes sociais, Jorge,
qual o caminho, né? Qual a alternativa, principalmente referente ao trigo, e aí vem de encontro ao que você acabou de falar, de alternativas para a gente viabilizar o nosso inverno e tirar um outro problema, né? Que é o pousio. Então, pousio e vazio outonal são coisas que realmente não têm fundamento nenhum. Nas nossas pesquisas, nós chegamos a ter, entre pousio e cobertura de solo, até 9 sacas de produtividade em soja de retorno. 9 sacos, pessoal. Somente para quê? Para você fazer uma boa cobertura de solo, né? Só com essa diferença, fazendo tudo igual, com o mesmo adubo, com a mesma fungicida, com a mesma cultivar, teve a oportunidade de colher até 9 sacos por hectare. A mais, sem um custo nenhum para isso. Com retorno líquido, Jorge, de mais de R$1.000 por hectare, descontando a cobertura. Então, veja bem, essas são alternativas que nós temos que levar para o próximo ano. E pensando nisso, eu queria que tu comentasse um pouquinho justamente sobre isso. Alternativas que nós temos ao trigo no inverno, como você comentou, vai ser uma boa opção para o produtor, obviamente que sempre existem riscos, mas para aquele produtor que não vai plantar trigo ou que não pode plantar trigo por algum motivo, ainda temos algumas possibilidades, e como o Triticale, como comentou. E realmente, o que falta para o produtor adotar isso e o que falta para a cadeia como um todo começar a absorver mais essas descobertas de inverno que nós estamos tendo? Porque nós somos humanos, né? E a natureza não dá saltos, né? Nós vamos aprendendo na caminhada, né? Algumas vezes anda mais rápido, outras vezes demora um pouco, né? Porque o mundo todo está dentro de nós, né? Nós enxergamos o mundo dentro de nós. Mas você falava do aspecto da safra de verão. A melhor safra de verão é preparada no inverno, né? Assim como as flores da primavera são preparadas no inverno, a melhor safra de verão é preparada no inverno. Essa é uma síntese que engloba todos os fundamentos clássicos das boas práticas agronômicas fundamentadas nas ciências agrárias. Tá? Então, é natural esse processo. Eu trago fatos. Tá? Em 1997, numa propriedade em Sarandi, de 149 hectares, foi validada a tecnologia do Terraço for Winds, certo? Que segura toda a água dentro da lavoura, os 1.800 milímetros que caem na bacia do Rio Uruguai, média de 30 anos, historicamente, né? Segura a água onde ela cai, seria uma síntese. Como eu faço isso? Com o plantio em contorno, com planta viva e planta morta o ano todo. Isso é o processo colher-semear, colheitadeira na frente, semeadeira atrás, né? E o excesso que não infiltra, ou eu boto o goleiro, que é o terraço, né? E em nível, na nossa região aqui é o caso, lá dos solos, né? E o excesso de água não sai da lavoura. Tá? Então, nesta lavoura, veja, em 1997 foi montada essa estrutura, retirou, por exemplo, onde existiam 25 terraços, ficaram 6. Houve ganho operacional, isto é, na área onde tinham desaguadouros e coisas retirados, de 149 hectares, 14 hectares entraram em produção, que anteriormente não tinha, né? Então, o investimento já se pagou por causa disso. Mas veja, o professor Pedro Skosteg avaliou da safra 2013 e 14, após 30 dias de sol, 7 milímetros de chuva, mais 45 dias de sol, com temperaturas acima de 40 graus nas 2 últimas semanas, né? 30 dias de sol, 7 milímetros de chuva, 45 dias de sol, produtividade 57,6 sacas de soja por hectare. Então, manejo, né? No entorno não chegou a 25. Né? Nessa mesma propriedade, no evento de 2004, 2005, né? O município colheu uma safra média de 9 sacas por hectare, enquanto nesta área manejada, na ordem de 35 sacas por hectare. Então, a construção de um solo fértil com plantas
com raízes, são elas que estruturam. 1 quilo de solo fértil chega a ter 500 bilhões de bactérias, 10 bilhões de actinomicetos, 1 bilhão de fungos, 1000 quilômetros de filamentos de fungos que entrelaçam nas raízes, e daí cada quilo de planta verde joga mais de 300 gramas de exudatos mucilares de raiz para o chão. É isso que gera carbono, é isso que gera material orgânico, matéria orgânica. 1 quilo de matéria orgânica é responsável por disponibilizar 18 litros de água para as plantas. Isso é agricultura clássica. Então, com plantas sendo manejadas, intensificadas, o uso da terra com plantas, e no nosso caso, eu iria o quê? Usando o outono, nesse momento, na nossa forma de ver, os cereais de verão estão no limite para gerarem mais oportunidade. Então, a gente já está pensando com os cereais de inverno como uma grande solução para fazer dinheiro, seja para pré-secado, seja para silagem, comida, reservar comida, tem negócios para isso, seja até para buscarmos grão, porque eu posso ter liquidez no uso disso na composição de ração, já que não teremos milho. Para trazer milho do Mato Grosso, a logística, são R$30 a mais por saca, certo? Milho no Paraguai também está prejudicado. Então, o milho no mundo será 1 bilhão 207 milhões de toneladas que o mundo consome. Vai se buscar em outros espaços, Mas os cereais de inverno poderão ser a parte competitiva que a gente tem de liquidez para o agricultor. Esse é o cenário. Então, veja, o déficit hídrico levou as propriedades a não terem consumido o fertilizante que está disponível e até empilhado na superfície. Então, avaliar o que efetivamente eu tenho de teor de matéria orgânica, o que é que eu tenho de comida, alimentos, nutrientes para as plantas, para a tomada de decisão de como se movimentar em cima dos fatores promotores da produção. Este, no meu entender, é o ponto da tomada de decisão. Se eu uso genética com tolerância, com resistência ao ídio, com resistência às principais doenças, e que eu tenho que fazer apenas uma única aplicação de fungicida no momento do espigamento, combinado com um manejo de densidades de plantas. Ora, em média tem sido usado 150 a 160 quilos de semente por hectare. Conhecer que determinados materiais, apenas com 40 sementes por metro, isto é, 90 quilos de semente por hectare, eu tenho o estande ótimo para não estiolar a planta, para competir por luminosidade. Eu tenho muita coisa que pode levar ao acamamento. Então, eu reduzo o custo de implantação da lavoura por densidade, usando o ótimo agronômico da população de plantas, Então, eu tenho um ganho nisso. Se eu uso um cultivar resistente às principais doenças, eu reduzo com o acompanhamento para 1 ou 2 aplicações de fungicidas, ao invés de 3, 4 ou até 5, e esse recurso economizado eu utilizo em fator promotor da produção, não protetor. O protetor não aumenta 1 único grama por hectare, apenas protege, evita o perda. Agora, qual é o principal nutriente das gramíneas que promove rendimento? É o nitrogênio. 20 quilos de N absorvido pela planta impacta em 1000 quilos de grão por hectare. Ora, então,
ter o momento da aplicação adequado, monitoramento disto, para mim, é uma tomada de decisão com a melhor inteligência. E os consultores técnicos, você, Felipe, tem toda a condição de dar este suporte, esta gestão de risco com perspectiva de ganhos de renda líquida. O que me importa é que, com a genética mais o manejo eficiente, eu tenha renda líquida, o que me sobra. Eu uso um exemplo bem claro. Eu e o Giovanni estávamos no dia 14 de setembro no Brasil, em cima de uma colhedora, tirando 9.630 quilos de trigo por hectare, 160,5 sacos em 119 dias. Ora, esse material BRS 264, desenvolvido especificamente para a região tropical do Brasil, ele foi lançado em 2005. Veja, quase 18 anos depois, se chegou à excelência de manejo, porque a genética já estava embarcada. Então, conhecer o cultivar que você vai utilizar, o que ele efetivamente tem potencial. Todos os nossos materiais, normalmente, têm potencial acima de 6 toneladas por hectare. Mas essa artesania do manejo, efetivamente, agricultor, como técnico, como consultor, conhecendo a área onde se plantou, com as boas práticas agronômicas, sim, tem possibilidade de termos renda líquida. Vamos ao caso. Foram 20 lavouras expositivas que nós fizemos na safra 2020, usando 40, 60 e 80 plantas por metro linear em trigo. Em 18 municípios foi feito isso. Não houve diferença significativa nenhuma entre o uso para o BRS Bela Joia de 40, 60 e 80. Aliás, a recomendação, efetivamente, para ele, são aí 250 plantas por metro quadrado. Este é o posicionamento ideal para este cultivar. Como os outros cultivares devem ter o seu ajuste fitotécnico. Mas nós da Embrapa trabalhamos com estas soluções. Então, plataforma rentável, genética com manejo, e manejo requer inteligência e conhecimento da área, da ambiência, das condições de implantação, de cultivo, de acompanhamento, é a possibilidade de termos mais renda e menos risco, e com as plantas construindo permanentemente a fertilidade do solo. Então, planta viva e planta morta, no outono e no inverno. Em especial, plantas que remuneram, na nossa forma de ver, é a melhor estratégia para mitigarmos os efeitos nefastos que a estiagem está a nos proporcionar como Estado, como propriedades, como empresas, como instituições financeiras como um todo. Toda a sociedade é penalizada nesse sentido e nosso papel é levantar soluções tecnológicas no nosso entender. Trigo, cevada, centeio, triticária, aveia são soluções que estão disponíveis, tem estrutura de sementes disponível para tocar. E os trigos têm mais. Tem para panificação, tem para biscoito, mas também tem hoje soluções, seja para pastejo, seja para pré-secado, seja para silagem, ou seja para grãos para comporem ração. Então, esse é o cenário que nós entendemos. Devemos nos debruçar a partir de agora, a partir desse mês, segunda quinzena de fevereiro, início de março, intensificando o uso da terra para gerar renda líquida por hectare por dia. Excelente, Jorge. Eu acho que nesse momento ficou claro inúmeras alternativas que nós temos para o produtor. E eu queria puxar um gancho aqui, porque vem muito de encontro como eu trabalho também, como eu prezo pela construção da produtividade. A gente divide assim a nossa área experimental. 50% dos ensaios é em torno da construção da produtividade, ou seja, tudo que a gente faz até o momento de plantar, de semear, e o resto dos ensaios a gente usa para manter o que nós construímos. Ou seja, aqui cabe um ponto para salientar para o produtor, porque é um gancho para a próxima, para qualquer safra que ele for ver. Sempre nós temos o potencial de produtividade definido antes. Não são produtos posteriores, fungicidas, herbicidas e inseticidas,
que vão aumentar a sua produtividade. E aí vem muito de encontro com o que tu falou, Jorge, porque a gente ganha a lavoura de verão no inverno, né? Então, os nossos estudos apontam muito que a boa escolha da cultivar do material genético é sempre determinante, é sempre o maior resultado em termos de pesquisa que nós temos. E em segundo lugar, é o que nós tivemos de cultura no inverno é o que vai determinar a maior produtividade da soja no verão. Então vejam bem, como faz sentido isso, né? Quando a gente engloba e pensa como construção de produtividade e abandona um pouco essa agricultura de produtos, ou seja, qual fungicida vai me aumentar mais produção, que são necessários e não vamos deixar de usar, mas pensar do ponto de vista de manejo. Realmente ter ao lado do produtor pessoas e profissionais que pensam na renda, que pensam no lucro, que pensam como nós podemos diminuir custo, mas aumentar a produtividade. Esse é o grande desafio. Esse é o grande ensinamento que fica para a próxima safra. E é aqui que está o grande detalhe para aquele produtor que quer ter sucesso, para aquele produtor que quer se manter com realmente grande rentabilidade na sua área. É aquele produtor que vai focar na construção da produtividade, que vai entender que o inverno é importante, que vai entender o benefício de um sistema de produção eficiente e de culturas colaborando para uma maior produtividade. Esse é, de fato, um dos maiores retornos que o produtor vai ter, e acho que casa muito, né, Jorge, com tudo que tu acabou de falar. É bacana a gente ter essa ideia e estar na mesma linha, né? Porque acaba que o produtor tem que buscar entender. Os produtos foram extremamente importantes, né, Jorge? Você muito mais do que eu sabe. Eu me lembro quando eu acompanhava o meu pai, a dificuldade que nós tínhamos, né, de controlar plantas daninhas, a quantidade de terra que se perdia, né, quando se preparava as lavouras. Então hoje mudou, nós precisamos dos produtos durante um tempo, mas hoje nós temos que dar mais um passo, nós temos que pensar o sistema, nós temos que pensar o básico bem feito aqui, como alguém comentou agora, que retornar a pensar, a realmente botar manejo, a botar conhecimento por hectare, que é isso que vai fazer a grande diferença na vida do produtor. Eu concordo com toda esta abordagem, né? E, efetivamente, né, nós temos que usar a inteligência. Dada uma situação, determina-se um só ponto otimal que a resolve. Colher constantemente ponto é o máximo. Temos que analisar, cada propriedade ela é única, né? E tocaste muito bem no ponto. A agricultura é processo, não é resultado de uma única variável. Tem a variável água, tem a variável temperatura, tem a variável insolação, tem a variável nutriente, tem a variável de propriedades físicas do solo, propriedades químicas, propriedades biológicas. E o Brasil, veja, o Brasil em 1960, nós produzimos 17 milhões e meio de toneladas de grão, tem 21 milhões e meio de hectares cultivados. Tudo era sistema convencional, né? Com lavração, nós usávamos 6 ferros de arado por ano, arado e grade, né? Isso queimava o material orgânico, né? Oxidava por demais. Então, com o advento do plantio direto, né, os arados são substituídos pelas raízes, né? Então, pensar com esse complexo, né, requer justamente o que? Capacidade de diálogo. Nós, da Embrapa, nos colocamos, e é nosso papel, né, como empresa pública de Estado, resolver as grandes questões de Estado, sermos balizadores dessas informações técnicas. Esse é o nosso papel. Estamos disponíveis, Felipe, para interagir. É fácil de nós interagirmos, né? Detalhe interessante levantado pela Cotrijal, o Gelson fez uma exposição para nós quando reunimos aqui no dia 20 de fevereiro de 2020, os atores das cadeias de suprimento para a proteína animal e os principais fornecedores de cooperativas. Quando a gente faz a safra de inverno,
a lenda de verão, nós reduzimos em 11% o custo fixo da propriedade. Isso é muito relevante, né? E o Rio Grande do Sul, de acordo com o levantamento da Farsul, Antônio da Luz e a equipe de economia da Farsul, identificou que nós estamos produzindo por ano 1,09 safras. Se nós fizermos 2 safras no ano, né, seguramente entram mais de 12 bilhões na economia gaúcha. E o que é fazer agricultura? Aproveitar a luz solar para converter em alimento, fibra e energia. Este princípio compreendido, nós vamos ver o conjunto de oportunidades que nós temos e não as estamos aproveitando. Muitos países, vamos um exemplo, Normandia, na França, gélida, fria, produz 4.900 quilos de pasto por hectare. Nós aqui mais de 40 toneladas. Essa é a vantagem comparativa que nós temos. Então, otimizar o uso da terra, né? Convertendo luz solar em alimento, fibra e energia. Compreenda isto. A natureza, a oferta ambiental nos permite isso. E o Brasil desenvolveu o conhecimento, as proporções adequadas para manejar água, ambiência, temperatura, insolação, com densidades de semeadura, com proteção de planta, com os fatores promotores desse conhecimento de domínio público, do domínio das ciências agrárias. Agora precisamos, então, dialogar. A agricultura é processo, não é resultado de um único produto exclusivo. Esta é a lógica, e não se constrói solo de um dia para outro. Esta é uma vigilância diária, que em determinados momentos, né, ele também é agredido. Traga um dado, né, levantado aí em mais de 37 locais, propriedades, né? Veja, nós tivemos, e esse resultado está publicado, a média do que saiu da lavoura após as enxurradas dava 57 ppm de fósforo, certo? Para mim colocar um ppm de fósforo na lavoura, eu vou arredondar 100 kg de superfosfato simples. O que tinha na lavoura eram 17 ppm de fósforo. O que saiu com a água no resíduo, eu só estou falando do fósforo, né, era 57. Então, 40 ppm a diferença que eu tinha na lavoura e que agora eu vou ter que repor. Evidentemente, são aspectos localizados, mas se eu não seguro a água onde ela cai, né, eu, primeiro, transferir um problema para a sociedade pagar a conta, que são as estradas, certo? Os desaguadores. Segundo, eu amplio o risco. Quem está nos ouvindo, enxergue dentro da cabeça. Se eu colocar 2 xícaras de açúcar num pratinho e botar água embaixo, em poucos instantes esta água sobe e molha até em cima o açúcar. Quando ocorre déficit hídrico, né, isto é, deu 10, 15, 20 dias de sol, né, que é muito bom para secar a roupa, o vento, alta temperatura, baixa umidade do ar, seca também o solo. E se eu não tenho o solo compactado, tenho os fluxos de água e de ar, esta água de baixo, que a gente chama de água capilar, vem e alimenta a solução do solo, dá de comer e de beber para a planta. Mas se eu joguei fora esta água, não retendo ela, nesta hora é que ocorrem os diferentes comportamentos em lavouras lindeiras, em lavouras vizinhas, que não adotam em si essa boa prática do colher, semear, planta viva e planta morta permanentemente no chão, do plantio em contorno, que é uma das principais práticas de controle à erosão, plantio em contorno de altíssimo impacto e de baixíssimo custo. Percebam? Altíssimo impacto, baixíssimo custo. Isso pode significar várias sacas por hectare.
né? Enquanto, evidentemente, cada qual faz o encontro dos materiais genéticos que utiliza. Mas uma boa prática agronômica de altíssimo impacto e baixo custo, entendemos nós que isso é usar a inteligência em seu favor. Com certeza. Jorge, estamos com mais de hora de live já. Acho que cumprimos o nosso papel de, na nossa quinta-feira, a gente dedicar um tempinho a mais para vir aqui, estar ao lado do produtor rural, estar ao lado realmente trazendo uma luz nesse momento adverso. E eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui. Eu queria comentar com o pessoal. Pessoal, manda essa live para aquele produtor que precisa ver esse conteúdo. Nos siga, né, Jorge, aqui no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, tanto minha quanto da Embrapa, que tem muita informação de ambos os lados gerando. Jorge, por favor, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final aí para o nosso, para quem está nos acompanhando na live, né, para trazer assim o que realmente é uma mensagem importante nesse momento adverso que a gente está vivendo, mas que ficam muitos ensinamentos que você pôde compartilhar até agora, que foi incrível realmente. Eu de coração agradeço a tua participação aqui nesse momento e nessa live bacana que a gente pôde trazer muita informação para quem hoje esteve aqui. A gente tinha pano para manga ainda, né, para muitas horas de conversa, mas fica um gostinho. Okay. E o pessoal que tiver dúvida, por favor, nos mande aí que a gente, podendo, a gente vai responder. Felipe, muito honrado para nós da Embrapa Trigo ter um profissional de você dando um significado à existência do que é a consultoria agronômica, os profissionais de ciências agrárias que contribuem decisivamente. É isso que o Brasil tem vantagem comparativa em relação a outros países do mundo. O Brasil alimenta mais de 800 milhões de pessoas no mundo. Né? Essa nossa agricultura, que em 1960, década de 70, éramos ainda grandes importadores de alimentos. E hoje somos um dos principais produtores de alimento para o mundo. A melhor terra é aquela na qual o homem constrói a sua paz social, os seus prazeres e os seus interesses. Muito relevante a contribuição que tem dados para o agro, né? Entendemos que tem que haver a interação, e é sensata essa interação dos saberes do agricultor combinado com os saberes do técnico para as tomadas de decisão e responsabilização conjunta pelos resultados, isto é, nas safras boas, os dois se somaram para tal, e nas safras mais delicadas, espera-se que a inteligência mitigue os estragos dos riscos que a gente tem. E nós, da Embrapa Trigo, estamos sempre disponíveis para atuarmos nessas soluções tecnológicas que, na nossa forma de ver, temos hoje com cereais de inverno, para ocuparmos o outono, fazendo renda por hectare por dia, seja para pastejo animal, seja para a produção de alimento conservado, pré-secado, silagem, ou seja, até o próprio grão ser gerado, com alguns riscos evidentes, mas produzir alimento é algo bastante relevante. E a própria palha dos materiais, que às vezes podem levar geada, elas têm capacidade de nutrição e remuneram o produtor, né? A construção do solo é feita basicamente pela raiz, mais de 70% do carbono que é armazenado no solo vem das raízes, né? Então, as raízes são as grandes construtoras da estrutura do solo para os fluxos de água e de ar. No nosso ambiente precisa de 10 a 12 toneladas de matéria seca por hectare por ano para dar de comer para a biota edáfica, para os micro-organismos, né? E efetivamente reduzirmos, então, os riscos das nossas produções. A Embrapa Trigo continua com todo o seu time voltado à produção de trigo de que o Brasil necessita, junto com as assistências técnicas, com as cooperativas, com as empresas de insumos, com outros obtentores, né, que basicamente estão localizados aqui em Passo Fundo, mas cumprem essa missão nacional, junto com o setor cooperativo, junto com a Secretaria de Agricultura dos municípios e Estado.
As soluções estão em nós enquanto estamos, enquanto somos, enquanto podemos. Fazer o melhor de nós a cada dia em benefício do bem comum da humanidade é o escopo pela qual nós atuamos. Cumprimentos por dar tão belo significado à tua existência, partilhando conhecimento, agregando pessoas do propósito maior, que é o bem comum da humanidade, manejando o solo, gerando ambiência de longevidade, que se chama sustentabilidade, para nós, para as gerações futuras, em nome da segurança alimentar, que, conforme coloca Roberto Rodrigues, é a possibilidade da cultura da paz que o agro e que o Brasil tem dado de exemplo para o mundo. Jorge, um grande abraço, um prazer novamente, te agradeço por mais essa oportunidade. A todos que nos acompanharam aqui hoje, nosso muito obrigado. Essa live vai ficar salva no nosso canal do YouTube, então para quem de repente chegou no final ou quer olhar, quer mandar para um amigo, logo ela vai estar disponível aí no meu canal no YouTube. Pessoal, nos sigam aqui no Instagram e tenham todos uma ótima semana. Esperamos que tenham uma ótima safra de trigo, uma ótima safra de inverno e que possam realmente ocupar muitos ensinamentos que o Jorge nos trouxe aqui hoje. Grande abraço, até mais. Um abraço, Jorge. Outro abraço, Felipe. Um abraço a todos. Obrigado.